Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar então na nossa terceira aula sobre mulheres indígenas e feminismo comunitário. E eu vou aqui ser acompanhada na aula de hoje por Gisela Damian e por Adriana Arroyo. Né? Nós vamos então discutir, o nosso ponto de partida vão ser as mulheres indígenas, as campesinas e as trabalhadoras rurais. Né? O foco dessa perspectiva é um projeto de transformação social que visa uma solidariedade entre mulheres de forma a construir uma forma de organização social e política distinta, um outro imaginário sociopolítico, né? E, a partir daí, um aprofundamento no próprio conceito de democracia e uma visão crítica de outras formas de organização social, muitas vezes que envolvem as próprias perspectivas de esquerda acerca das organizações sociais, né? Então, essas mulheres, elas realizam uma crítica aos movimentos de esquerda, justamente considerando que o foco desses movimentos foi uma luta de classes. Então, nesse sentido, a questão da mulher, né, a questão de gênero, ela era vista como uma questão subsidiária do movimento socialista ou do anarquismo ou do liberalismo. Ou seja, todas as vezes que nós tivemos uma questão partidária, uma questão ideológica que caracterizava lutas de classes, a questão de gênero foi marginalizada. Então, essas mulheres percebem, dentro do próprio movimento de esquerda e o modo como ele atuou perante as sociedades indígenas, que se fazia uma série de propostas de reformulação e a posição da mulher indígena, ela continuava sendo a mesma da subalterna, né? Mesmo nessas estruturas, ela não tinha voz. Na década de 80, né, o feminismo popular, aliado à luta cidadã, né, visou uma transformação vinda do povo e não somente de mulheres, né? Então, uma transformação que visava uma reorganização social. Se tratava de tentar construir uma identidade cidadã e uma reconstrução de identidades políticas que fossem coniventes com os diversos segmentos que compunham uma organização social, né? Então, nós temos aí o feminismo popular indígena, que basicamente ele se faz valer da identificação com as zapatistas no México, né? E que abordam, então, direitos à educação, direitos a lideranças e direito à diferença de gênero sobre o olhar das próprias mulheres indígenas, né? Como eu mencionei, uma das pautas principais desses movimentos é justamente a ideia de que, mesmo se propondo uma série de transformações sociais, a situação da mulher indígena dentro da própria comunidade, ela acabava sendo mantida. Então, foram feitas muitas propostas de reorganização, mas que na prática não se efetivaram. E não se efetivaram porque não houve uma transformação real do modo como essas comunidades percebiam o papel da mulher, né? Então, o feminismo comunal, ele é um projeto de uma sociedade política baseada numa crítica ao patriarcal e voltada para o enfrentamento dessas estruturas de poder dominante do patriarcal, que vinculava as mulheres com outras formas de vida, né? Como, por exemplo, a natureza e a própria comunidade, e um sistema de autogoverno, né? Baseado no poder de autodeterminação desse grupo, né? Então, na verdade, o que se chama de feminismo comunal é a proposta de uma outra forma, uma forma não individualista de organização social, mas que tem como foco os vínculos de solidariedade criados numa comunidade, né? Então, para essas mulheres, descolonizar o feminismo é compreender o patriarcado como o principal opositor das transformações sociais
e criar territórios de mulheres, onde as mulheres originárias, negras, empobrecidas e as dissidentes da heteronorma, né, pudessem encontrar um seu protagonismo, né, e pudessem se agregar em torno de uma causa comum, que seria então a ruptura com o patriarcado e a criação de uma outra forma de ser e estar no mundo, né. Essas mulheres, elas vão criticar, mais uma vez, a estratégia de colonização que visa criar a mulher como universal e que, portanto, produz um apagamento das diferenças entre esses diversos segmentos de mulheres, né? Um feminismo que, a partir desse apagamento, dessa invisibilização das demandas próprias às mulheres racializadas e às mulheres empobrecidas, às campesinas, vai criar, então, vai reproduzir um esquema global de colonização do saber e um esquema de dominação e de hierarquias sobre grupos distintos de mulheres, né? Então, o que se visa através do feminismo comunitário é uma transformação dessas hierarquias e um empoderamento de todas as mulheres, de todos os grupos que compõem as vítimas do patriarcado, né? E eles vão realizar também uma crítica, elas vão realizar uma crítica ao modo hierárquico e linear como se percebem as relações e como se percebem o próprio tempo. E aí nós temos a ideia do tempo circular, que era um conceito fundamental dentro desse movimento, que é justamente a ideia de que o tempo ele nos remete para trás, ele nos remete a uma ancestralidade, que é aquilo que efetivamente nós conhecemos. O futuro é desconhecido, mas o nosso olhar voltado para trás permite trazer da experiência vivida pelos povos originários algo que possamos projetar no futuro. Então, essa linearidade, a linearidade colonial do tempo, ela rompe com essa ideia de circularidade e que nos vincula aos nossos saberes ancestrais, né? Então, isso é um aspecto fundamental para essas comunidades de mulheres, né, que acabam se tornando, então, um refúgio das violências vividas pelo patriarcado e pelas diversas hierarquias sociais criadas nas sociedades coloniais e cria-se a partir daí um vínculo de solidariedade, né? Então, esses movimentos, eles vão ser movimentos basicamente críticos ao liberalismo, críticos à ideia de se perceber e viver numa sociedade pautada por margens de lucros e de exploração de outros segmentos, e uma tentativa de construção de um projeto comum que nos associa a outras formas de vida, como o meio ambiente, como a natureza. Então, para essas mulheres vai ser muito fundamental uma interface com a natureza que os torne, que garanta a elas, inclusive, uma autonomia alimentar. As mulheres, elas são, isso a gente vai ver numa aula específica, mas elas são muitas vezes aquelas que são responsáveis pela alimentação, as diversas etapas de alimentação das suas famílias, da sua coletividade, né? Então, o controle sobre as sementes, sobre o modo de geração de sementes é fundamental para que essas mulheres mantenham a autonomia alimentar, né? E mantenham, portanto, a possibilidade de manter a sua família, a sua comunidade em condições adequadas de saúde. E o que se percebe, então, a partir de todos os movimentos vividos por essas mulheres, é que há uma resistência muito grande a reconhecer o protagonismo das mulheres dentro das próprias coletividades indígenas. O que a gente vê é que não apenas há uma resistência muito grande a perceber esse protagonismo das mulheres, mas há uma resistência também de romper com certas estruturas que foram impostas
pelo próprio patriarcado e pelo próprio sistema de produção capitalista, através dos processos de colonização dos países do sul global. Então, enquanto nós temos referências de comunidades indígenas no passado, onde as questões de gênero e as questões de sexualidade não eram colocadas sobre o ponto de vista binário, né? Homens e mulheres, feminino e masculino, as sociedades às quais nós nos reportamos, as sociedades indígenas mais próximas dos tempos atuais, elas já são marcadas fortemente por isso. Então, o papel da mulher é um papel já muito mais demarcado também por essa herança colonial e não ancestral, né? Então, há uma resistência muito grande ao reconhecimento, inclusive, dos vínculos que ligam mulheres a outras mulheres. Então, há uma subnotificação muito grande de casos de mulheres indígenas que rompem com a heteronormatividade, né? E há uma discriminação muito grande também desse tipo de ruptura, né? Então, nas sociedades comunitárias e nas culturas nas comunidades onde as mulheres começaram a implantar uma forma de vida autônoma baseada no vínculo de mulheres com mulheres, no vínculo de solidariedade, existe toda uma percepção dessas diversas opressões que impedem as mulheres de criarem vínculos afetivos e vínculos comunais com outras mulheres. Então, são sociedades, são comunidades de mulheres para mulheres, visando uma outra percepção da família, uma outra percepção dos vínculos criados com a própria natureza, né? Então, nas comunidades indígenas, nós vemos um enfrentamento muito grande do apagamento dessas relações que unem essas mulheres à própria natureza, aos animais não humanos, e que percebem nas opressões impostas a elas algo comum à opressão imposta aos animais não humanos, a própria questão da alimentação com animais e a utilização, o modo instrumental como os animais passam a ser vistos dentro dessas comunidades a partir do próprio processo de colonização. Então, o que se tenta a partir daí é uma reversão desse quadro, propondo uma forma de vida mais compatível com o que se espera das relações, de uma forma de relação outra, uma forma de relação equilibrada com a própria natureza, com os animais não humanos, né? Então, esses movimentos, que são movimentos protagonizados pelo Sul Global, eles vão trazer para nós esse olhar das mulheres indígenas com seus vínculos ancestrais e com um saber que, de alguma forma, rompe com o saber, com a epistemologia colonial, a epistemologia importada dos países do norte global, os países rompe com o eurocentrismo e uma perspectiva estadunidense, né? Então, esses povos, eles foram fortemente combatidos, fortemente dizimados. Nós sabemos de todo um processo genocida que ainda atua fortemente, que atua hoje ainda mais fortemente em países como o Brasil e que visam a eliminação dessas culturas, a retirada de seus territórios e o impedimento do tipo de vida que essas pessoas, que esses grupos, eles necessariamente reconhecem como a vida adequada para eles, né? Quer dizer, então, na verdade, nós temos um combate radical das estruturas dominantes no Brasil e em outras partes do mundo, da percepção indígena, da sua realidade e dos vínculos que os indígenas mantêm com as outras formas de vida que compõem o nosso planeta. Então, todo esse pensamento indígena, esse pensamento que tem, inclusive, como protagonistas a mulher indígena, né, e a proposta de um feminismo comunitário, eles vão ser fundamentais para uma crítica a todo o processo de colonização e a todo o saber colonial que tem sido impostos a nós do sul global. Então, essa é uma corrente
bastante forte, eu diria mais especificamente que o feminismo indígena ao lado do feminismo negro, né, são os grandes protagonistas do feminismo decolonial e que geram então e que geraram no decorrer das últimas décadas, né, a partir da década de 80 do século 20 até hoje, né, as diversas correntes dos feminismos decoloniais, todas elas visando uma crítica ao patriarcado, uma crítica ao processo de colonização, uma crítica ao liberalismo político, uma crítica ao individualismo e ao eurocentrismo. Então, é a partir do reconhecimento de um lugar de origem onde se pode falar e se pode expressar um saber diferenciado sobre o modo como nós interagimos com outras formas de vida, que essas mulheres vão trazer a sua principal contribuição para os feminismos decoloniais. Então, com isso eu encerro e convido vocês para a nossa próxima aula, onde nós vamos discutir o binarismo de gênero. Muito obrigada.